Grande é o Senhor. Obediência ao Senhor nos traz alegria, é viver feliz em qualquer situação, se honrado ou se humilhado. Quem gosta de ser humilhado? Se honrado ou se humilhado, em escassez ou fartura de pão. Vamos lá. Alegria é viver feliz, sem importar qual a situação, se honrado ou se humilhado, em escassez ou fartura de pão. Aos Deus bendito pelo meu irmão, é viver o mesmo sentimento de afeto e de consolação. A alegria é saber que Deus, segundo a sua glória e riqueza, vai suprir nossas necessidades, com certeza. Cristo, o conhecimento dos caminhos
de pão. A alegria é poder pedir ao Deus bendito pelo meu irmão. É viver no mesmo sentimento de afeto e de consolação. A alegria é saber que Deus, segundo a sua glória e riqueza, vai suprir nossas necessidades, com certeza. A alegria é tudo perder, sem perder nada do amor de Deus. Ter de Cristo o conhecimento dos caminhos seus. Alegria, alegria, essa alegria no Senhor nunca vai acabar. Alegria, alegria, todo dia Ele nos faz tanto querer como realizar. Sandra, vamos orar? Sandra, com o microfone. Com o microfone. Meu Deus, nosso Pai, Tu és maravilhoso, Senhor, bendito, acima de tudo e de todas as coisas, Senhor. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor. No dia que o Senhor escolheu e preparou para cultuarmos a Ti, Senhor. Estamos fazendo aqui até o momento, Senhor, rendendo louvores a Ti, Senhor, e esperamos que seja agradável, Senhor, a Ti. E que tudo que for aqui, Senhor, pregado nessa noite, Senhor, na Tua palavra que vai ser exposta, nós possamos continuar aprendendo com ela a sermos mais obedientes, Senhor, a ela. E que tudo seja glorificado o Teu nome. É assim que te oramos hoje e sempre. Amém, amém. Amém e amém. Podem sentar, querida. Abram suas Bíblias, irmãos, na carta de Paulo a Tito, logo depois de Timóteo, Tito. Leremos o capítulo 3, dos versículos 3 a 8. Nós vamos considerar aqui sobre a misericórdia e a graça de Deus. Parece, ou pelo menos normalmente a gente pensa que é a mesma coisa, mas não é. A gente vai ver aqui. A misericórdia e a graça de Deus. Aqui nesses versículos, Paulo fala nas duas coisas. Tito, capítulo 3, de 3 a 8. Diz assim o homem de Deus: Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Essa carta é de Paulo a Timóteo. Não é para uma igreja, é para um pastor, para que ele ensine ao pastor, para que o pastor, aliás, ensine a sua igreja. Então, nós vamos considerar aqui, no final, que a par do conhecimento que nós vamos discorrer aqui, nós temos que dar esse conhecimento, que é exatamente nosso testemunho de vida.
para as pessoas que antes eram como nós. Nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando uns aos outros. O mundo vive assim. E nós éramos assim também. Então, uma vez que fomos mudados, é isso que a gente vai terminar, nós temos que mostrar que houve uma mudança. Então, olhem bem, irmãos, nas nossas aulas de discipulado, nós temos estudado aqui já há várias semanas sobre o eu, o ego, para que não esqueçamos de quem nós somos. Pecadores resgatados por Jesus, em processo de santificação no poder do Espírito Santo, segundo a palavra de Deus. Não pode ser diferente disso, uma pessoa que é crente. Então, conforme nós lemos nestes versículos aqui, nós, os salvos, éramos tudo de ruim, merecedores da ira de Deus, antes de manifestar-se em nós a misericórdia e a graça de Deus em Cristo Jesus, pelo lavar regenerador do Espírito Santo, como o homem de Deus diz aqui. Lembrem, irmãos, a gente sempre diz, oh meu Deus, tenha misericórdia de mim. Mas a mesma pessoa que diz, meu Senhor, tenha misericórdia de mim, ele não sabe que ele está dizendo, meu Senhor, eu sou um miserável. Misericórdia tem a mesma raiz de miséria. Ninguém sabe quando alguém diz alguma coisa, oh, misericórdia. Ele não sabe que ele acabou de dizer, nós somos os miseráveis, discutindo esse tipo de coisa dessa forma. Então, irmãos, nós somos pecadores, só que remidos. Nós recebemos a misericórdia de Deus, vamos já saber o que é isso. E recebemos a graça de Deus, vamos já discutir isso. Aqui nesse versículo vamos falar nas duas coisas. Nas três, eu não considerei outra bondade, que a bondade está envolvendo tudo aí. Ele fala na bondade de Deus aqui também. Então é pelo regenerador, o lavar regenerador do Espírito Santo. Provavelmente aqui ele está considerando batismo, mas não é o caso da gente aqui. Então, meus filhos, aqui nós podemos ver que o apóstolo ensina sobre a misericórdia e a graça de Deus ao mesmo tempo. As duas dentro da bondade de Deus. Foi o primeiro atributo que ele falou, foi a bondade de Deus, pela sua bondade. Então um irmão, não lembro, às vezes eu não lembro se foi Caio, algum irmão aqui me perguntou se misericórdia e graça eram a mesma coisa. Eu me lembro que houve um irmão que me perguntou isso. Aí eu lhe disse, não são a mesma coisa. Misericórdia é uma coisa, graça é outra. Embora as duas são irmãs gêmeas, são irmãs siamesas, são irmãs gêmeas ligadas umbilicalmente. Misericórdia deve ser entendida como a bondade de Deus, o homem diz aqui logo no início aqui, a bondade de Deus em não nos aplicar o castigo que nós merecemos por viver na miséria do pecado. Então, misericórdia é bondade de Deus em não nos aplicar o castigo que nós merecemos. Não nos dá aquilo que nós merecemos, que é a cruz. Versículo 3. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Nós éramos assim, irmãos. Éramos assim. Então lembram do 2 Coríntios 5,17? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas para trás ficaram, eis que se fizeram novas. Então, quem me conheceu no tempo que eu era assim, ao me conhecer hoje como salvo, ele vai ver que, peraí, foi que houve contigo? Eu fui salvo. Aí fale para ele. O que foi que aconteceu? É assim que nós vamos terminar a nossa mensagem. Então, irmãos, isso é misericórdia. É Deus não nos aplicar o castigo que nós merecemos, justamente inclusive. E graça? Graça é Deus nos dar o que nós não merecemos. Então repare que há uma diferença entre as duas coisas. Não é a mesma coisa misericórdia e graça. O que é que Deus nos dá que nós não merecemos? A nossa salvação. Oh, que maravilha! O que é que a gente merecia? A cruz. Ele não nos deu a cruz. Aí o que é que ele nos dá? A glória dele, que nós não merecemos.
A cruz nós merecíamos, a glória não. Esse é exatamente o mistério da cruz, irmãos. É a troca que há. O justo Jesus assumiu a nossa maldição por causa dos nossos pecados. E nós, os malditos por causa do pecado, assumimos não, Deus otorgou a nós a justiça do justo Jesus. Misericórdia e graça ao mesmo tempo. Então, meus filhos, para que ele fez isso? Para que nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da glória do nosso Senhor Jesus. Versículo 7. A fim de que, então esse não nos aplicou a sua ira, misericórdia. Nos deu, que nós merecíamos. Nos deu de graça a salvação, que nós não merecíamos. Para que isso? A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, meu filho Timóteo, tu tem que ensinar isso. Ensinar para a igreja, no caso dele lá. Para quê? Para a igreja, por sua vez, dê conhecimento a outras pessoas que eram antes odiosos, odiados, tudo no mundo, invejosos, maliciosos. Pois é. Eu não tenho que ser pregador do Evangelho que nem um pregador do Evangelho. Eu tenho que pregar o Evangelho com a minha vida, com a minha conduta, com o meu testemunho. Aí a pessoa que me conheceu antes e me conhece agora, ele vai, se eu fui convertido mesmo, ele vai ter que ver a diferença. Vem cá, cara, o que foi que aconteceu contigo? Tu estás muito diferente. Houve uma mudança radical em mim, meu amigo. Eu era morto em meus delitos e pecados, agora eu tenho vida eterna em Cristo Jesus. Foi isso que aconteceu comigo. Aí você pode dizer, isso pode acontecer com você também. Não vá tentar convencer o cara a ser da sua igreja, que isso aí é leseira. Arrogância, estupidez. Muito bem, irmãos. Sem entender a misericórdia, repare que são duas coisas juntas. Tendemos a banalizar a graça, a baratear a graça. Exatamente por não entender que não há nada que justifique a bondade de Deus em nos perdoar e salvar, a não ser a sua misericórdia por miseráveis pecadores e a sua graça soberana e divina. E é isso mesmo que Paulo também ensina aos romanos, quando afirma que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não quer dizer que nós não somos mais pecadores, não. Ele quer dizer que nós éramos isso aqui, como diz aqui, odiosos, odiados, ruins, maliciosos, invejosos, tudo de ruim. Nós éramos isso quando Deus deu o seu Filho para nos salvar. Ou seja, não há nada em nós que nos credite diante de Deus. Ele diz que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, Romanos 5:8. Ou seja, nós não tínhamos qualquer afeição por Deus ou para com Deus, para que Ele nos considerasse e nos concedesse a sua misericórdia em não nos punir, justamente como nós merecíamos, e nos dar a sua graça salvadora que nós não merecíamos. Como eu tenho dito aos irmãos, várias vezes eu já disse aqui, sem entender a queda, não há como entender a redenção, não há como entender a salvação. Como pecadores em Adão, Paulo explica tão bem isso lá em Romanos. Como pecadores em Adão, nós somos naturalmente filhos da ira, merecedores da justa condenação de Deus. É por isso que Paulo diz aqui que outrora, vivendo nós na miséria do pecado, Deus manifestou a sua misericórdia em não nos punir como nós merecíamos, em não nos condenar ao inferno porque nós merecíamos, e aplicou a sua ira sobre o próprio Filho na cruz do Calvário em nosso lugar para nos dar de graça a salvação. Então repare, irmãos, que a graça, se a gente for pensar direitinho no que é a graça é mais do que simplesmente como se diz, normalmente a gente vê isso em tudo quanto é livro de quase teologia, graça é um favor imerecido. Graça é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus, imerecido. Mas acontece que você vender essa graça por esse preço,
fica barato demais o negócio. Fica barato demais o negócio. É muito mais do que isso. É um dom gratuito de Deus? É. Mas é um dom gratuito em lugar de uma condenação. Não é simplesmente um dom gratuito que eu dei. Não, eu dei para esse camarada porque eu quero dar. Sim, mas nesse caso aqui é um dom gratuito que é dado em lugar de uma condenação merecida. É por isso que a graça é tão barata nas igrejas. Porque não é dito isso. Você merecia condenação, meu amigo. E Deus, pela sua misericórdia, não o condenou. E pela sua graça, lhe deu a salvação. Então a graça não é tão barata como as igrejas vendem, não. Como eu preguei alguns domingos atrás aqui, custou caro. Custou a vida do próprio Deus Filho. Olha, irmãos, não se pode banalizar a graça. Só se faz isso quando não se conhece o que é a misericórdia. Conhecendo a verdade sobre a misericórdia de Deus, não se pode banalizar a graça, como se vê nas igrejas ditas evangélicas, especialmente nas pregações psicologizadas, adocicadas. Deus é bom demais, quer lhe abençoar. E nas conhecidas e, na minha opinião, digo para vocês isso aqui há 18 anos, enganosas reuniões de oração, nas quais a misericórdia e a graça são coisas totalmente estranhas. Não tem nada a ver uma com a outra. Nós vimos agora aqui que tem. Sabemos pela palavra que a graça santificadora segue a misericórdia perdoadora na mesma hora. Eu tenho que saber disso. Eu tenho que saber disso. Nós vimos aqui no Salmo quem é o justo, aquele que Deus atende, o justo, aquele que Deus ouve, aquele que teme ao Senhor. Não é qualquer um, não. A graça santificadora segue naturalmente a misericórdia perdoadora, e o cidadão tem que saber disso, se é que ele foi perdoado mesmo. Quando Deus liberta os seus eleitos da escravidão do pecado, do império das trevas, e os transporta para o reino do Filho do seu amor, como Paulo também ensina aos Colossenses 1,13. Maravilha de Deus, irmãos. Eu vivo dizendo para vocês aqui em várias ocasiões, nós podemos afirmar que a nossa salvação é um milagre de Deus, semelhante ao milagre da conversão, e Paulo diz isso também. Do jeito que ele disse, haja luz, e resplandeceu a luz lá na criação, ele faz resplandecer nos nossos corações a luz da gloriosa e bendita salvação em Cristo Jesus, do Evangelho de Cristo Jesus. Paulo também explica isso. O mesmo poder que fez Cristo ressuscitar dentre os mortos e o elevou ao céu, é o poder que nos converte. Olha o que foi preciso para que Deus aplicasse a sua misericórdia a mim. E em seguida me concedesse a graça. Ele me livrou da condenação dele mesmo. Está na lei. O Messias prometido lá na lei me tirou dessa situação de miséria. Isso não é conhecimento, a igreja não tem esse conhecimento. Aqui tem, porque eu ensino isso há 18 anos. Mas normalmente as igrejas não têm esse conhecimento. Basta vir aqui, levantar a mão, está salvo, pronto, faz parte da igreja, Deus vai abençoar agora. Não é assim. Essas pessoas não são salvas, não são crentes, não são convertidas, e o pastor que pregou aqui, chamou-as ao arrependimento, também não. Também não é convertido. É um anticristo. Não esqueçam, anti com I é contra. É um contra Cristo. Estou te chamando o homem de Satanás, não. Ele é um anticristo, como João, nas suas cartas, chama diversas vezes os falsos mestres da igreja de anticristos. Então, meus filhos, vamos repetir. A criação, sabe quem foi? O autor da criação, como Paulo explica tantas vezes, e João, no capítulo 1, logo diz lá, ele, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Lá em Colossenses, Paulo diz isso também. Então foi Cristo o Criador,
O haja luz, essa voz é o verbo é Cristo. É isso que ele diz lá em João, capítulo 1. Era Cristo. Ele é o Criador também, ele é o Salvador. Foi ele que morreu em nosso lugar. Então, segundo a palavra, nós sabemos que essa graça santificadora, ela segue a misericórdia perdoadora. Precisamos repetir isso, meus irmãos. Quando somos alcançados pela misericórdia de Deus, na sequência, pela sua graça revelada em Cristo Jesus, passamos a viver em santificação perene, constante e crescente, porque nós estamos nos tornando iguais a Cristo. Romanos 8, 29. Nós temos que crescer em santidade de vida, porque nós vamos nos encontrar com Cristo semelhantes a Ele. Sem santificação, sem a santidade, ninguém verá a Deus. Hebreus. Então, irmãos queridos, nós passamos a viver em santificação exatamente na bendita esperança da glória. Por que é que eu luto tanto para dizer isso para vocês? Porque quem não tem essas convicções, irmãos, eu tenho que repetir isso, quem não tem essas convicções não é salvo. É mesmo de igreja. Isso não quer dizer nada. E quem se imaginar, eu estou nessa condição. O pastor está dizendo isso aí, pronto, quem se aborrece, claramente já está incluído nessa situação. Quem se aborrece com uma palavra dessa, claramente já está nessa situação. Por que é que os pastores aqui do nosso presbitério têm raiva de mim? Porque eu digo que os pastores são falsos, anticristos. Por que eu não me aborreço quando todo mundo diz que tudo que é pastor é um bando de ladrão? Porque eu não sou. Então isso não me afeta. A carapuça não me serve. Eu estou lá interessado em roubar ninguém. Eu quero ensinar o que a palavra de Deus ensina. Então, todo mundo diz pastor é ladrão, menos eu. Então isso não me afeta. Pode dizer que pastor é ladrão, que isso não me afeta. Aí quando eu digo que os pastores, os que eu conheço, os que eu convivo, os que eu sei, olha a conduta desse camarada. Olha como ele vive. Aí a pregação desse camarada tem que valor? Então, meus filhos, é isso que Paulo também afirma aos Colossenses. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Filipenses 1,6, de vez em quando eu repito isso. Ora, ele não me salvou. Ele não teve misericórdia de mim em não me dar o castigo justo que eu merecia por ser um miserável pecador que vive na miséria do pecado. Sim, ele me tirou disso. Ele não me deu esse castigo. Então agora ele vai me dar a graça da santificação. Aquele que começou a boa obra, me livrou da condenação, ele agora vai me conceder a graça de viver na bendita esperança da glória. Irmãos, a Bíblia diz isso de ponta a ponta, do início ao fim. Aí eu insisto em dizer, o crente que não tem esse tipo de informação ou esse tipo de convicção, está complicada a vida dele. Observem que é Deus quem inicia e completa a obra salvadora em nós. Como Paulo ensina em suas cartas, inclusive no texto que lemos, não é por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Versículo 7. É Deus quem faz tudo. Ele faz em mim, e uma vez livre da condenação, agora ele faz em mim e através de mim, porque ele coloca em mim essa bendita esperança da glória com Cristo. Eu vou andar nessa direção. Ou não? Se não, não houve a misericórdia. E nós temos que saber disso, meus filhos. Portanto, mais uma vez, segundo o texto que lemos, Paulo nos mostra quem nós éramos.
e o que foi que aconteceu para sermos quem nós somos, sempre lembrando o quanto precisamos da misericórdia e da graça de Deus em nossas vidas, exatamente para nutrir o tempo todo e fortificar e fortalecer o tempo todo essa bendita esperança da glória eterna com o nosso Senhor Jesus. Éramos ímpios dominados pelo pecado. Outrora, antes, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Se a pessoa quiser fazer uma pregação usando todos esses termos aqui, bota a pregação nisso, explicando cada um pecado desse o que é, e nós estamos incursos em qualquer um deles. Mas Deus nos livrou desse castigo. E agora, uma vez que Ele nos livrou, Ele nos salvou, então agora eu vou andar pela graça de Deus na direção de Jesus. Eu vou me desviar desses pecados, eles continuam aqui me arrodeando o tempo todo. Mas eu vou me livrar deles. Eu vou me fortalecer cada dia mais. Nós éramos, meus filhos, agora que alcançados pela misericórdia, precisamos afirmar, como ele diz aqui, como deve afirmar lá para a sua igreja. Afirma isso lá para a tua igreja. Fiel é a palavra, e quero no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática das boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Agora, irmãos, nós precisamos nos firmar cada vez mais na graça, para que vivamos de forma piedosa, segundo a justiça de Deus, sinônimo de palavra de Deus, justiça revelada na sua palavra. Éramos adoradores de ídolos, sim. Aqui ninguém está falando de Maria, São Pedro, São Paulo. Ídolo, seja o que for que você coloca diante de Deus, inclusive e principalmente você mesmo. Primeiro eu, depois eu e um restinho de tempo eu de novo. Aí sobra um tempo para algum irmão, família ou o que for. Aí eu uso inclusive essa minha família também para estar na frente de Deus. Meu emprego, meu carro, meus estudos, o que for, tudo isso é ídolo. Tudo isso é ídolo. Qualquer coisa que eu coloque adiante de Deus e dê a preferência a essa coisa, pregamos aqui domingo passado. Quem não abandona pai, mãe, irmão, mulher, marido, o que for, por minha causa não é digno de mim. E se abandonar não é deixar para lá, não, é considerar menos importante do que o Senhor. É esse o sentido. Inclusive a própria vida. Ele diz isso, inclusive a própria vida. Negue-se a si mesmo, siga-me. Já vimos tudo isso aqui em pregações anteriores. Então, irmãos, éramos pecadores, adoradores de ídolos? Sim! Quem é o principal ídolo? Nós mesmos. Éramos filhos da ira? Sim! O que é que nós merecíamos? A condenação. Por viver nessa miséria. Pois é, mas nós recebemos misericórdia. E agora, pela graça, seguimos em santidade de vida, na comunhão dos irmãos, esperando a vinda do nosso Senhor Jesus em glória, como Ele prometeu, que virá nos buscar. Portanto, meus filhos, vamos terminar. A par desse conhecimento, precisamos viver de modo a evidenciar a outros pecadores, inclusive aqui mesmo dentro da nossa igreja, nossos irmãos, que ainda vivem, se for o caso, como nós vivíamos, como diz aqui, nécios, tolos, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, paixões meus pessoais, coisas que eu gosto, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Pois é, irmãos, nós éramos assim, mas recebemos misericórdia. E agora, pela graça, seguimos em santidade, na comunhão dos irmãos, esperando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, sabedor disso, precisamos viver de modo a evidenciar a outros pecadores, que ainda podem estar escravizados pelo pecado, que a misericórdia de Deus, que nos tira da miséria do pecado, pelo lavar regenerador do Espírito Santo, como ele diz aqui, continua sendo ofertado a todos os pecadores
continua sendo ofertada essa misericórdia enquanto Jesus não voltar, para buscar aqueles que já foram alcançados por essa misericórdia e que já receberam a graça salvadora. Esses o Jesus virá buscar e dirá: vinde benditos do meu Pai para a direita, para o reino de meu Pai. Os que não ouvirem esse convite, ou que não virem a mudança que houve na nossa vida. Quero saber disso não, rapaz. Ai, para lá. Pois é, eles ouvirão para a esquerda, malditos, para o fogo do inferno. Nós precisamos proclamar esta verdade sobre a misericórdia e a graça de Deus. Porque, último versículo que lemos, fiel é a palavra. E quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação, tu, Timóteo, pastor, tu, Juarez, pastor, confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática das boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Esta é a nossa esperança, irmãos, a palavra do Senhor. De acordo com a palavra do Senhor. Que Ele nos abençoe para que entendamos a sua doutrina e possamos viver a partir de agora, durante nossas vidas, nossos dias, meses, anos, até Jesus voltar e nos levar para o louvor da sua glória. Amém.